Pai, em nome de Jesus, colocamos agora diante da Tua presença as nossas vidas, os nossos corações. Queremos ser trabalhados por Ti, Pai. Queremos ser ministrados pela Sua palavra, Senhor, e realmente que todas as amarras, que todas as algemas, que todas as correntes, que todas os sofismas, Pai, as mentiras, os enganos do inimigo sejam quebradas na nossa vida, em nome de Jesus, para que nós possamos tomar a Tua palavra por verdade, Pai. Nós entendemos que fé é isso, tomar a Tua palavra como verdade na nossa vida e andar por ela. Então nós queremos fazer isso, Pai, nós queremos fluir nisso, em nome de Jesus. Pai, nós estamos debaixo do sangue de Jesus e no poder do nome de Jesus. Clamamos agora, Senhor, por Tua graça, por Tua misericórdia, pelo Teu favor sobre nós, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Nos direciona hoje, nos capacita hoje. Fala conosco, Pai, por meio da Sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Só colocando aqui no Instagram também. Pois amém. Estamos ao vivo e estamos aqui também. Alguns irmãos vão estar assistindo depois. Mas é uma benção, né? Sempre estamos reunidos aqui. Então, para esse tema tão importante, que é criar raízes. Então, esse é um propósito contínuo. Nós temos sempre gravado aos domingos, mas permanece gravado aí durante a semana, cujo tema é raízes profundas em Jesus. Se nós queremos nos parecer com ele, temos que fluir da mesma seiva. Por isso nós precisamos estar conectado à mesma raiz. A nossa raiz é Cristo. Então nós vamos entender algumas características que nós precisamos mover. Nós já falamos sobre alguns fundamentos da fé, sobre salvação, sobre redenção, sobre o sangue de Jesus, sobre todos aqueles rudimentos básicos da fé. Se você quer acompanhar depois, você pode estar acessando lá o nosso YouTube, que vai estar lá todo o material totalmente gratuito para que você possa mergulhar e ser abençoado pela palavra de Deus, em nome de Jesus. Queridos, nós estamos aqui numa temporada onde nós começamos a falar sobre o fruto do Espírito. Dentro de cada um desses frutos, ou de um fruto cujo tem várias partes, vários gomos, assim como, eu não sei como é que se chama aí na sua cidade, assim como uma tangerina, assim como uma mexerica, assim como uma bergamota, não sei qual, qual é o nome, mas enfim, um fruto que tem várias partes. Você também, ao entender sobre o fruto do Espírito, nós vamos entender que são várias emanações, várias formas, várias formas, né, ou atuações que o Senhor trabalha ali nas nossas vidas. E uma das coisas, irmãos, que nós vamos entendendo é que à medida que nós vamos andando com Deus, nós vamos nos parecendo com Ele. À medida que nós fluímos na carne, né, é como se nós associássemos a vontade do diabo e nos parecêssemos com Ele. É forte isso aqui, mas é a verdade. Aquele que se une ao Espírito do Senhor torna-se um com Ele, né? E o que funciona para a direita também funciona para a esquerda. Funciona para um lado, também funciona para o outro. Não é? Então nós sabemos que o diabo ele é aquele que ele quer transgredir, ele quer levar os homens a fazer o contrário daquilo que é a vontade de Deus. E nós sabemos que ele copia e imita a fim até mesmo de trazer um nível de afronta, né? Então por isso ele tem que fluir na mesma coisa, deturpando, mesma coisa deturpada. Vocês estão aí? Estão me vendo e ouvindo bem? Digita aí nos comentários se você está vendo e ouvindo bem.
Deixa eu entender. Vendo, ouvindo bem? Fala comigo, vaso. Aleluia. Amém, queridos? De onde é que vocês estão falando? Digita aí nos comentários qual é a sua cidade, qual é o seu, de onde você está falando. Escreve aí pra gente. Eliana, Uberlândia. Silvan, São José dos Campos, São Paulo. Shalom, Jenny, tudo bem? Bom dia, seja bem-vinda. Alemanha, que bênção. Qual a cidade na Alemanha? Elaine Evangelista, Nilópolis, Rio de Janeiro. Goiânia, Poli. Jéssica, Aline, Santa Catarina, Seara, Monique, seu filho espiritual. Aleluia, glória a Jesus. Que bênção, gente, que bênção, que bênção. Fico feliz. Gente, sinal de que, como se diz, se tratando das coisas de Deus, por meio da internet aqui, não há barreiras, não há limites. Não tem desculpa. O Senhor quer estreitar esse tempo aqui e nos aproximar, né? Aleluia. Página 109, meu filho. Lição 35. Nós vamos estar falando aqui um pouco sobre o fruto do Espírito chamado benignidade. Benignidade. Vamos lá? Parte 2. Então, nós usamos esse material aqui. Pedido gentilmente pelo nosso apóstolo aqui. E aí nós estudamos esse propósito aqui. Trazendo aquilo que está escrito. E também, conforme o Senhor vai trazendo revelação e entendimento, a gente vai chegando aqui ao entendimento. Então sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nós vamos começar aqui. Gálatas capítulo 5, verso 22, diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade. Paramos aqui. São fruto do Espírito aqui. Nós vamos estar atuando em benignidade. Então vamos continuar sobre esse fruto do Espírito, benignidade. Pois se quisermos ser plenos em Deus, teremos que avançar em sermos transformados por essas virtudes em nós. Então, ela não é apenas uma virtude que vai brotar. Pronto, agora eu sou benigno, agora eu tenho domínio próprio, agora o amor está sobrando. Não, irmãos, não é uma coisa que é trabalhada, principalmente nos momentos de provações e aflições. Cristo está sendo formado em nós. Nessa sociedade hedonista, né, ou seja, ela quer ter prazer e não quer ter nenhum tipo de dor, muitas virtudes deixam de ser construídas. Uma delas é essa oportunidade de sermos benignos. É uma característica de Deus em nós. Então, queridos, entenda o que Deus quer falar por meio do sofrimento. Entenda o que Deus quer falar por meio da dor. Quer dizer que você vai ser um masoquista, um viciado em sofrimento, não sei nem se essa é a expressão correta, porém, Deus quer mudar a sua história. Agora, entenda o que Ele quer te comunicar e de onde Ele quer te tirar por meio dessa dor. Onde Ele quer te levar, qual o testemunho que Ele quer gerar. Entenda que vai passar. Amém? Então, vamos lá. Lembre-se que a unção de Deus derrama em quem pede. Então, se você bater, bater, pedir, pedir, buscar, buscar, uma hora essa unção vai se manifestar sobre a sua vida. Agora, a presença de Deus constante, o caráter de Deus, ele se manifesta através
desse fruto do Espírito trabalhado em nós. Nós não podemos ficar apenas focados em observar o quanto as pessoas são usadas por Deus, mas principalmente o quanto elas andam com Deus e manifestam nas suas vidas, nas suas escolhas, nas suas ações, nas suas reações, na sua fala, o fruto do Espírito. Benignidade. É um fruto interessante, importante, necessário para quem quer se parecer com o Senhor. Então, a primeira vez que a palavra aparece nas Escrituras é quando Ló está falando com um anjo sobre o livramento que o Eterno tinha dado a ele. Essa palavra aparece como misericórdia. Gênesis 19:19. Eis que o teu servo achou mercê diante de ti. Engrandeceste a tua misericórdia e que me mostraste salvando-me a vida. Não posso escapar no monte, pois receio que o mal me apanhe e eu morra. Podemos então ver que a benignidade é a manifestação da misericórdia, do favor, da fidelidade, da bondade de Deus ao homem. Essa é a maior manifestação de Deus para o homem e é isso que ele espera dos seus filhos. Então, o que Deus espera dos seus filhos? Que eles sejam misericordiosos. Misericordiosos. Amém? Então veja que todas as vezes que o homem peca e erra o alvo, essa essência de Deus se manifesta na bondade, em forma de graça. Quando olhamos para a palavra graça, podemos ver todos esses atributos. A benignidade é a garantia das promessas serem manifestas, pois por merecimento não teríamos mais nada de Deus, pois somos totalmente infiéis, por isso não merecedores do favor de Deus. E aqui entra a benignidade de Deus em ação, ou seja, a graça. Então, muitas vezes queremos exercer juízo, mas a palavra de Deus, ela nos garante que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Ah, mas fulano não merece. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Você também não merecia, miserável. Eu e você éramos miseráveis, queridos. Não merecíamos. E Deus nos alcançou. A graça de Deus nos alcançou. Entendeu? Então, a graça de Deus é benignidade manifesta, pois a graça é justamente um favor que não merecíamos da parte de Deus, pois somos infiéis, mas mesmo em nossa infidelidade, ele, por sua benignidade, mantém as suas promessas em favor diante de nós. Aqui se manifesta a parte do Pai, pois somente o Pai poderia agir assim. E é aqui que não conseguimos entender Deus, pois se ele portasse com outra perspectiva, não teríamos chance de estarmos diante dele jamais. Somente um pai pode manter diante dele um filho que desobedeceu às suas ordens. Forte! Então vamos entender aqui o seguinte: qual é a expressão, por exemplo, de graça sobre a vida de uma pessoa? Anota aí. Tudo em troca de nada, em favor de alguém que nada merece. Isso é graça. Vou repetir. Tudo em troca de nada, em favor de alguém que nada merece. Irmãos, quando nós vamos olhar, por exemplo, a uma expressão chamada Betesda, é, ela é uma junção de uma palavra Beit ou Bet,
quer dizer casa, e Hesed, que significa misericórdia. Casa da misericórdia, lugar da misericórdia divina. Então, era um lugar situado em Jerusalém, fora das muralhas da cidade, próximo à Porta das Ovelhas, cujo propósito era ali dentro da expressão ali de João, capítulo 5, verso 1 a 18, onde fala sobre o milagre da cura no tanque de Betesda. Então, ele fala sobre essa expressão de lugar de misericórdia, lugar ou a casa de misericórdia. Então, o propósito era um tanque de acesso público e um local de peregrinação para aqueles que buscavam cura. Quantos aqui precisam de cura? Digita aí nos comentários. Precisam de refrigério, que precisam de um alívio para as impossibilidades. Então, o significado aqui é a representação da misericórdia de Deus, ou a dimensão da misericórdia, casa da misericórdia. Então, ele atraía, esse lugar atraía pessoas enfermas com a esperança de restauração. E já tinha um homem que já havia, quanto tempo ali? 38 anos. Um homem enfermo, 38 anos nesse lugar. E Jesus perguntou: você quer ser curado? O homem respondeu que não tinha quem ajudasse. Então, irmãos, muitas vezes Deus está nos perguntando: você quer ser curado? Aí você está revelando para ele todas as suas impossibilidades, todas as suas debilidades, todas as circunstâncias ruins, falando: Deus, na prática você está falando: Deus, não tem, o Senhor não me ajuda. Deus não tem quem me ajuda. E Deus está falando, está perguntando: você quer ser curado ou não? Ele não está perguntando se você não tem quem te ajuda. Aqui é onde entra uma coisa chamada vitimismo, queridos. Irmãos, entenda, se você for vitimista, nem Deus pode te ajudar. É forte essa expressão aqui, irmãos, mas essa é a verdade. Porque Deus te deu a opção de escolha. Ele está te perguntando: você quer ser curado? Você quer que essa graça te alcance? E depois você se transforme numa pessoa que manifesta essa graça? Durante essa semana aqui eu vou estar lançando material só sobre isso, irmãos. Então, exemplo, esse vitimismo, ou essa muleta psicoemocional que eu tenho, né, me impede até de ser liberto. Você quer ser liberto, irmão? Você quer realmente? Aí a pessoa, mas fulano de tal me feriu, o meu pai, minha mãe, meu avô, meu papagaio, e não sei o que, não sei mais o que, não sei o que, não sei o que. Meu irmão, Jesus está perguntando: você quer ser curado? Casa da misericórdia. O Senhor quer nos fazer entrar nesse lugar, nessa dimensão, nessa proporção, nesse entendimento. Então, por exemplo, o vitimismo, ele é uma armadilha que pode nos prender a ciclos de engano, derrota, estagnação. Então Deus está nos chamando para uma vida responsável. Tudo que eu preciso falar é: eu quero. E aí ele falava, esse paralítico, né, esse homem, que não tinha quem o ajudasse a levar lá para o anjo, né, aquela coisa toda. Então Jesus, movido por compaixão, por misericórdia, falou: levanta, toma o seu leito e anda. E imediatamente o homem foi curado. Muitos de nós ficamos pensando aqui: eu acho que eu vou ser curado só daqui 2 anos. É um processo, né, pastor? Irmãos, deixa eu te falar, existem situações onde Deus te cura instantaneamente. O problema é que nós ficamos tão acostumados a fluir de uma forma desordenada
dependente, vitimista, triste, perguntando por que o quanto o Senhor quer te dar a direção. Toma a sua cama, levanta e anda. Imediatamente esse homem foi curado. A misericórdia, irmãos, ela tem esse negócio. Um negócio tremendo. Então a misericórdia de Deus, a cura de Jesus no tanque, ele traz essa reafirmação do propósito original. Betesda como lugar de misericórdia, onde a manifestação da glória de Deus, ela pega o homem que está desamparado, que emocionalmente está ali, uma situação terrível. Então, é uma situação assim, irmãos, de extremo abandono, porque se uma pessoa ela tem uma debilidade, depois de um tempo, os pais não ficavam com essa pessoa na casa, não haviam cuidado, essa pessoa tinha que morar na rua. Então, havia uma questão de abandono, havia uma questão de uma situação, mas a pergunta ali, Jesus não perguntou o que ele estava passando, o que ele estava sentindo. Ele perguntou, você quer ser curado? Levanta, toma o seu leito e anda. É uma atitude, é uma ação. Levanta. Amém? A misericórdia do Senhor é a bondade, a benignidade. Eu queria que você abrisse aí, em 1 João, capítulo 1. Uma pessoa abre aí, em 1 João, capítulo 1, do verso 14 a 17. Outra pessoa abrisse em Efésios, capítulo 2, verso 8 e 9. Outra pessoa abrisse em Lucas 6, 36. Outra pessoa abrisse em Mateus 5, 7. E outro, Tiago 2, 13. Quem pode abrir aí em João capítulo 1, verso 14 a 17, lê para nós. Com voz bem forte. Rapidinho. 1 João 1, João, 14. João 1, aliás, não é 1 João não. É João 1, 14 a 17. Vai lá, minha filha. peraí. João 1, 14. Isso. Até o Não, 17. não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos lá teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vós preparar lugar, virei outra vez e vos tomarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. E Você está lendo João 1, 14? João 1, vou João ver 1, aqui, 14. vou voltar. João 1, não, tô lendo é do começo, João 1, 14. depois do 1. João 1, 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. João deu, teste... Até o hum? 17. João deu testemunho dele e clamou, dizendo: Este é aquele de quem eu disse: o que vem depois de mim passou adiante de mim, porque antes de mim ele já existia. Pois todos nós recebemos da tua plenitude e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça é a verdade. Vieram por Jesus Cristo. Aleluia. Efésios 2. Obrigado, meu filho.
Efésios 2, do 8 ao 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou que andássemos nelas. Amém. Obrigado. Lucas 6:36. Lucas 6:36. Vamos lá, gente. Abre o microfone aí, deixa eu ver a cor da sua voz. 6:36. Isso. Lucas 6:36, Mateus 5:7 e Tiago 2:13. Calma aí, senão buga o cérebro. Vamos devagar. 6:36. Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis, e não sereis julgados. Não condeneis, e não sereis condenados. Perdoai, e sereis perdoados. Dai, e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, vós Lucas deixar... 6:36. Isso? Só o 36? Só 36, isso. Qual é a expressão aí? Sede misericordiosos, como também vosso Pai é misericordioso. Opa, segura aí. Então, por que nós precisamos ser misericordiosos? Uma das expressões está aí. Assim como nosso Pai é misericordioso, sejam misericordiosos também. Amém? Amém. Aleluia. Mateus 5:7. Vai lá, Poli. Oi, vou ler, só um minutinho. Pode. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Eita, a coisa tá ficando difícil, hein? Deixa eu te falar uma coisa. Se nós não exercermos misericórdia, tem uma consequência. Não receberemos misericórdia. Por isso, irmãos, existem pessoas muito difíceis que vão surgir na nossa vida, mas Deus não perguntou se está certo ou está errado. Exerça misericórdia, porque o dia que você precisar, tem um saldo, tem um memorial de misericórdia seu. Se você não tem, difícil. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Sabe aquela pessoa que é... Como é que é o nome da expressão? Ferro... Como é que é? Quem fere com ferro, ferro será ferido. É fio a ferro, não sei se é essa a expressão. Aquela pessoa... Sabe aquela pessoa que fala assim, bem feito, bem... Aquela pessoa que... Turrona mesmo. Irmãos, tem um problema de ser assim. A pessoa que se lasque. O dia que você precisar de misericórdia, vai ser difícil. Então, irmãos, entenda. Número 1. Nós temos que exercer misericórdia porque essa é a vontade do Pai. Se nós queremos nos parecer com Ele e ser usados por Ele, entenda que você é a mão, os pés, a continuação do ministério de Jesus na Terra. E para revelar a glória de Deus aqui, você vai precisar agir como Ele, ou da forma que Ele quer, fazendo a vontade dEle. E uma delas é exercer misericórdia. Então, como, na prática, eu posso exercer misericórdia? Então, nós temos ali uma questão. Você ir em um asilo,
você ir numa casa de recuperação, dar uma palavra, passar um tempo ali, um tempo de qualidade, ensinar aquilo que Deus tem te passado. Sabe aqueles projetos de entregar marmitex, sopa, ou Sedacá mesmo, a gente está sempre falando ali nos grupos, nas ministrações, irmãos. Por isso que nós falamos sobre a questão de oferta de justiça. É um memorial que você está levantando, é um mandamento que Deus trouxe ali, uma direção para nós ajudarmos os órfãos, as viúvas, os necessitados, aqueles que precisam. E uma das expressões ali é: você está fazendo a vontade do Pai. E outra é: o dia que você precisar de misericórdia, tem misericórdia. Então não é só porque Deus é bom, irmãos. É também. E esse é o motivo de nós estarmos vivos e não sermos consumidos. Que a gente já fez tanta coisa, já pensou tanta coisa, e Deus está sondando. Acha que ninguém está vendo, que ninguém está... Rapaz, meu Deus, tem hora que eu tenho vergonha do Senhor, porque é tanta coisa que eu já pensei, tanta coisa que eu já fiz, tanta coisa que... Meu Deus, Senhor, o Senhor está vendo tudo de camarote, hein? Meu Deus. Jesus. Então vai lá, Tiago 2:13. Vai lá, Silvan. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. E a misericórdia triunfa sobre o juízo. Tá vendo? Será sem misericórdia para quem não exerceu misericórdia. Terrível, hein? Aí também tem uma chave: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Então é até um argumento. Irmão, está vindo juízo sobre a sua vida. Você fala: Deus, eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei. Senhor, eu não quero fluir mais nisso. Eu quero me aproximar do Senhor. Deus, o que eu estou colhendo agora faz parte de um juízo. É porque eu ignorei todas as expressões de graça que o Senhor derramou sobre a minha vida, me chamando ao arrependimento. Senhor, mas a tua palavra diz que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Senhor, misericórdia. Misericórdia, Senhor, na minha vida. Se lembrar, Deus, da palavra que Ele liberou e pedir para que Ele se lembre e gere isso na sua vida, é algo extraordinário. Deus quer nos transformar, queridos. Agora, Efésios 4:32. Efésios 4:32. Isso. Antes, sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Isso? Falei. É isso mesmo. Obrigado. Antes sede benignos e misericordiosos, perdoando uns aos outros, como também Deus te perdoou em Cristo. Fulano não merece perdão, você também não merecia. É justo, né? Então, a maneira como nós exercemos misericórdia vai reverberar na nossa vida, na nossa família. Irmãos, vamos lá. Eu vou dar um exemplo clássico aqui.
exemplo, muitas vezes a gente falou assim, nossa, fulano de tal, ladrão tem que morrer. Tem que acontecer isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Eu não estou falando, irmãos, que tem que haver impunidade. Em alguns casos, a polícia ela tem o poder de espada e ela tem que fazer o que precisa ser feito. Não pode haver prevaricação. Mas por que essa pessoa entrou onde ela entrou? Por que aconteceu o que aconteceu? E no fundo isso revela o nosso coração também. Peraí, cara. Será que essa pessoa não precisa de mais uma oportunidade? Lógico que essa pessoa ela vai passar por um rigoroso tempo de correção. A pessoa precisa ser presa, a pessoa precisa se passar pelo processo, pelo crivo da justiça. Agora, onde que entra a nossa parte? Aonde que entra a nossa parte? Tenso, 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 tenso. Quem tá aí? Ninguém foi embora, não? Benignidade, gente. Vamos lá. Nós temos que ter cuidado também, queridos, em algumas expressões. Nós temos que ir até onde Deus nos permite também. Essa é a benignidade, é a manifestação desse coração repleto de amor, bondade, mesmo nas mazelas humanas. Somente quem tem o coração de pai consegue entender a dimensão da benignidade. Davi sabia muito bem essa essência do Pai eterno, pois em seus salmos, ele sempre depara com essa manifestação poderosa do Pai. Então, olha só. E é ele quem dá grandes vitórias ao seu rei e usa a benignidade para com o seu ungido, com Davi e a sua posteridade para sempre. Salmos 18, 50. Salmos 31, 7. Eu me alegrarei e me regozijarei na sua benignidade, pois tens visto a minha aflição e conheceste as angústias da minha alma. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade, por isso os filhos dos homens acolhem a sombra das suas asas. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Podemos então ver que a benignidade é a expressão dessa característica de Deus como Pai. E isso é graça dele em ação diante dos homens. Irmãos, entenda que todo pai, ele tem que corrigir e colocar de castigo às vezes. Todo pai, às vezes não é uma expressão de castigo, mas é uma expressão onde o Senhor está nos levando para um nível de amadurecimento, aonde ele vai nos deixar passar por algumas situações para que nós possamos aprender. Agora vai ter um momento em que nós vamos pisar na bola, vai ter um momento em que nós vamos errar, e nós vamos ter que clamar, pai, 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 paizinho, me perdoa. Aí o coração do pai derrete, meu irmão. Aí a misericórdia vem. Amém? Então, como os filhos de Deus, como essa expressão da misericórdia de Deus, precisamos expressar também. Amém? Glória a Deus. Alguém tem alguma dúvida? Sugestão, reclamação ou ponto de vista? Quer compartilhar algo? Então, irmãos, assim, a palavra de Deus, quando nós entendemos o profético, por exemplo, o profético não é apenas eis que eu te digo farinha de trigo.
Mas principalmente, irmãos, revelar a palavra de Deus e apontar as pessoas para que eles possam seguir e obedecer. Então, o principal ali é exortar, consolar e edificar. E fazer com que as pessoas que estão longe da fé ou estão desalinhadas com a fé, então o que é fé? É ter a palavra de Deus por verdadeira e andar nela, né? Então, quando nós vemos uma palavra como essa, não é apenas para, agora eu sei o que é benignidade, que legal. Não, mas é principalmente falar, cara, qual é a verdade que eu vejo nesse texto aqui? A verdade é, preciso ser misericordioso, preciso exalar essa benignidade de Deus. Qual é a repreensão? Cara, eu tô vendo que eu não sou benigno. Eu sou maligno. Meu coração é duro. Meu coração é insensível. Eu sou grosso, sou grossa. Eu não consigo exercer misericórdia ainda. Eu preciso que Deus trabalhe nisso em mim. Qual é a correção? Vou fazer alguma coisa. Vou apoiar um projeto social. Vou junto com a minha igreja para algumas coisas que eles fluem. Vou ajudar financeiramente. Eu vou orar. Mas alguma coisa eu vou ter de fazer. Não vou ser negligente. Não entenda, irmãos, que se eu não fizer, como é que Deus vai fazer, irmãos? Ele está contando com a gente. Pregar o evangelho, por exemplo, os anjos queriam fazer, não podem. Qual é a responsabilidade? Nossa. Qual é a responsabilidade de abraçar? Nós. Qual é a responsabilidade de proclamar? Nossa. Qual é Irmãos, tem pessoas que vão conhecer a Deus através da bondade que essa pessoa verá através das nossas vidas. Ponto. Amém? Aleluia. Vamos orar? Paizinho, nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor está movendo, tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Pai, nos dá esse coração, Pai. Constrói em nós essa virtude. Nós sabemos, Pai, que depois que nós ouvimos a palavra, vem a possibilidade e vem as provas para a gente colocar essa misericórdia em ação. Eu quero te agradecer, quero te louvar, quero engrandecer o teu santo e poderoso nome e pedir, Espírito Santo, move, transforma as nossas vidas, os nossos corações, o nosso entendimento, em nome de Jesus. Te glorifico, te adoro, te exalto, Pai, e glorifico o nome do Senhor pela vida dos irmãos. Obrigado, Senhor, pelo coração, pela disposição, pela disponibilidade de cada um dos irmãos, por cada expressão de amor que os seus filhos têm expressado pela nossa vida. Eu vejo o favor do Senhor. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai, porque muitas vezes eu e minha família sentimos o amor do Senhor e a benignidade do Senhor através da instrumentalidade dos irmãos. Seja através das orações que foram enviadas, seja através das ofertas que foram ministradas, seja através da presença deles aqui, Pai, honrando esse compromisso que nós temos aos domingos, seja através da companhia, ou através de nos ouvir, de servir, estar servindo no ministério e aquilo que o Senhor nos deu para cuidar também, sendo esse apoio presente, constante, leal. Eu te louvo, Senhor, porque eu tenho experimentado a benignidade do Senhor através da instrumentalidade dos irmãos e através daqueles que o Senhor tem levantado em nome de Jesus. Obrigado, papai. Que o Senhor abençoe a casa, a família, os negócios, o ministério, filhos e tudo aquilo que se relaciona com seus filhos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Deus abençoe. Até o nosso próximo encontro. Logo, logo, nós mandamos o link aqui. Um abraço. Deus abençoe.